Olá pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Prof. Thaís e hoje a gente vai continuar falando sobre o reino Animalia. Estamos nos invertebrados e vamos falar hoje sobre os equinodermos. Os equinodermos estão no filo Equinoderma e eles são considerados animais, por mais que a aparência deles não nos lembre normalmente um animal, eles são considerados animais. E, para a informação de vocês, esses invertebrados são os invertebrados mais próximos evolutivamente dos cordados. Lembram quem são os cordados? São os animais vertebrados, que possuem uma coluna vertebral, tá? Por exemplo, o peixe, os sapos, que são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, de todos esses invertebrados que a gente estudou nas últimas aulas, os equinodermos são aqueles mais próximos evolutivamente dos cordados, que têm, então, a coluna vertebral, tá? Não que esses animais, eles possuam coluna vertebral, nada disso. Mas eles são os mais próximos dos cordados, porque eles também são deuterostômios. E o que é isso? É quando a primeira abertura embrionária dá origem ao ânus e a segunda abertura embrionária dá origem à boca. Então, esses invertebrados são os únicos invertebrados que são deuterostômios, que é o que nós, os cordados, né, os vertebrados, somos também, beleza? Então, os equinodermos, lembrem-se sempre, são animais, tá? E agora a gente vai ver, então, algumas características desses animais. Gente, esses animais, eles são exclusivamente marinhos, sempre estão no mar, no oceano, tá? E quem são os equinodermos? São as estrelas do mar, os ouriços do mar, lírios do mar, bolacha do mar e pepino do mar, tá? Então, esses são os principais representantes do grupo. A maioria desses animais aqui, eles se movem, tá, gente? Eles conseguem se locomover lá embaixo da água. O único que não consegue, que fica fixo num lugar só, é o lírio do mar. O lírio do mar, ele não se locomove, mas o pepino do mar, a bolacha do mar, o ouriço do mar e a estrela do mar, eles se locomovem, tá? Outra coisa, pessoal, o corpo desses animais é recoberto por espinhos. Vocês devem ter já percebido aqui que todos eles têm esses espinhos. E o que são esses espinhos? Bom, para começar, eles não têm cabeça, tá? E o esqueleto deles é interno. Então, esses espinhos aqui são projeções do esqueleto que está interno no corpo deles. Então, são projeções que saem para fora do corpo em forma de espinhos. Esses espinhos ajudam muito os equinodermos na questão da defesa contra predadores, contra, animais que querem predá-los. Ajuda muito também na locomoção desses animais. Então, os espinhos estão ligados na forma como esses animais se locomovem. E, então, a palavra equinodermos, que é o nome aí dos animais que estamos estudando agora, ele vem do grego e ele lembra muito a palavra espinhos, porque equinos é espinhos e dermos, pele. Então, todos os equinodermos vão ter essa característica de ter esses espinhos, que nada mais são do que a projeção do seu esqueleto interno, e ajuda na defesa e locomoção do animal, certo? Uma característica bastante típica dos equinodermos é que eles possuem um sistema hidrovascular, ou também conhecido como sistema ambulacral. E o que é esse sistema? Então, é como se dentro desses animais existe uma rede de canais, que é dentro de uma estrela do mar. Existe uma rede de canais cheia de líquido,
tá? Aqui todo esse canal que tá em verde é cheio de líquido, que é derivado do celoma. E esse líquido aqui faz parte do sistema hidrovascular e ele auxilia tanto na troca gasosa desse animal, na alimentação, na percepção sensorial, digamos, perceber o que está acontecendo em volta dele, mas principalmente auxilia aí na locomoção do animal. E como que isso funciona, gente? Então a água, né, a água do mar, ela vai penetrar o sistema do animal por uma abertura na parte dorsal, que é chamada de placa madrepórica, tá? Que é essa estrutura. Opa, cadê a flecha do mouse? Que é essa estrutura aqui. Essa placa madrepórica, ela vai receber a água do mar e essa água do mar vai passar aqui para essa parte do canal, que é o canal circular, que é um canal que circunda a boca desse animal. E do canal circular vai se ramificar esse canal em canais radiais, que percebam que vão por toda a parte do animal. Aqui no caso das estrelas, vão em todos os braços das estrelas do mar, tá? Esses canais radiais, eles vão se estender, né, ao longo do braço do animal, e eles vão, então, sair de pequenos canais laterais curtos, ó. Vocês estão vendo que aqui pro ladinho tem uns canais curtos, que terminam em uma ampola com os pés ambulacrais, que são os pés das estrelas do mar. E como que, o que esse sistema hidrovascular, como que ele vai funcionar para esse animal se locomover? Gente, vai acontecer da seguinte forma: quando a ampola se contrair, que é essa parte final aqui, né, da ampola que vai finalizar aqui nos pés ambulacrais, quando esse músculo aqui se contrair, quando essa parte se contrair, esses pés ambulacrais se contraírem, a água vai ser forçada para o interior dos pés ambulacrais e nessa parte, então, esse pé ele vai se alongar. Olha aqui como que fica, sigam sempre a flecha do mouse, tá? Esse pé vai se alongar, estão vendo? E quando ele se alonga, ele consegue alcançar uma parte do substrato mais longe da onde ele estava. E aí ele alonga essa parte aqui, esse pé ambulacral, ele alonga e ele vai alongar e encostar no substrato. Quando ele encostar no substrato, ele vai se aderir com a ajuda de ventosas e aí o pé ambulacral ele vai realizar um movimento de passe, né? Vai conseguir dar um passo à frente. Então, vai acontecer dessa forma: a água do mar entra aqui pela placa madrepórica, passa para o canal circular, que se ramifica em canais radiais, que tem aqui essas ramificações secundárias, né? Formando, então, as ampolas, como os pés ambulacrais. E quando o animal precisa se locomover, os pés ambulacrais vão se contrair e no momento que se contrai, olha em tua mão, abre a sua mão. Agora fecha a sua mão. Os músculos da sua mão contraíram para você conseguir fechar a tua mão. Então é como se fosse um aperto ali no pé ambulacral, tá? Quando fazer esse fechamento, né, no caso da nossa mão, né, fechou, contraiu. Então, quando os pés ambulacrais contraírem, essa água vai passar aqui pelos esses canais e vai fazer com que o pé ambulacral se alongue. Se alongando, ele vai conseguir alcançar uma distância um pouco maior de onde ele estava. E quando ele encostar esse pé ambulacral aqui no substrato, ele vai, né, ter dado um passo adiante. E isso, gente, ocorre de forma coordenada em todos os pés ambulacrais, em todos os braços, beleza? Então, essa é uma característica bem típica dos equinodermos, tá? Outra característica muito legal dos equinodermos é que eles têm a capacidade de regeneração. Então, por mais que algumas partes do corpo desse animal acabem ficando danificadas, eles podem acabar perdendo pedaços por predadores ou por algum acidente, né, que danificou ali o seu corpo.
essa parte que foi danificada, ela vai se regenerar, vai nascer uma nova. Então, por exemplo, os ouriços do mar, lembram quem são os ouriços do mar? Vou voltar aqui um pouquinho para, ó, isso aqui é um ouriço do mar. Quando um ouriço do mar, ele perde um desses espinhos dele, ele tem a capacidade de regenerar esses espinhos. Então, os seus espinhos, eles estão continuamente em regeneração, porque volte e meia ele acaba perdendo aí alguns espinhos e eles nascem novamente, tá? As estrelas do mar, elas também conseguem fazer regeneração de um ou até mais braços perdidos. Só que tem um detalhe, pessoal. Para a estrela do mar conseguir fazer a regeneração, tem que vir na parte que foi danificada. Por exemplo, aqui tem uma estrela do mar, estão vendo? Que caiu um braço dela. Para esse braço que caiu sozinho aqui conseguir formar outros 4 braços para nascer uma estrela do mar, tem que vir junto nesse pedaço um pedacinho aqui dessa parte circular dessa parte aqui circular, ó, aqui da estrela do mar. Estão vendo que tem uma parte circular aqui? Então tem que vir um pedacinho dessa parte junto no pedaço danificado, porque é nessa parte que está o sistema nervoso da estrela do mar. Então, para a estrela do mar tem essa característica. Então vejam que nesse braço aqui veio um pouquinho aqui dessa parte circular do sistema nervoso. Então, de um braço perdido vai se formar a parte aqui do meio da estrela do mar e vai nascer aí os outros 4 braços. Percebam que os outros 4 braços, quando nasceram, ficaram bem pequenos em comparação ao braço original, estão vendo? Mas claro que daí esse animal vai crescer e vai ficar tudo proporcional novamente. E aqui, a estrela que ficou só com os 4 braços, também, pessoal, também vai nascer mais um braço aqui, onde estava faltando o outro, tá? E falando em regeneração, tem aí um dos representantes do grupo dos equinodermos, que são os pepinos do mar, que eles têm um mecanismo de defesa muito curioso, que quando eles se sentem ameaçados, os pepinos do mar, eles lançam parte dos seus órgãos internos para fora do corpo, para dispersar, para assustar os seus predadores. E aí, essas partes, esses órgãos que ele acabou perdendo só para assustar o seu predador, acaba se regenerando com o passar do tempo. Então, ele consegue fazer essa regeneração. E o nome desse mecanismo de defesa, né, que é lançar os órgãos para fora do corpo, é evisceração, tá? Então, é uma característica bem evidente dos pepinos do mar, tá, gente? É só os pepinos do mar que tem esse mecanismo aí de defesa, tá? E agora a gente vai estudar um pouquinho os grupos que compõem os equinodermos, que são o grupo dos asteroides, equinoides, ofiuroides, holoturoides e crinoides, tá? Desculpa. Que são aqui esses grupos que a gente vai estudar, tá? Vamos começar falando dos asteroides. O grupo dos asteroides é o grupo das estrelas do mar. Esse grupo eles vão ter 5 braços, ó. 1, 2, 3, 4, 5. As estrelas do mar, a sua maioria possui 5 braços, mas pode acontecer de ter mais, tá? Mas a maioria é 5 braços. Que é aí o nosso queridinho e famoso personagem do Bob Esponja, que é o Patrick, né? O Patrick, ele é uma estrela do mar. Então, o Patrick, ele é um equinodermo do grupo asteroide, lembrem-se disso. E aqui tem uma estrela do mar se movimentando. É um GIF, não sei se vocês conseguem observar bem aqui, tem os espinhos que são a projeção do esqueleto interno do animal, que auxilia na locomoção, estão vendo? Então é assim, olhem só, que a estrela do mar se locomove, certo? Então, os asteroides são os equinodermos que possuem 5 braços, como as estrelas do mar. Agora vamos falar dos equinoides. Os equinoides vai ser o representante desse grupo são os ouriços do mar, tá? Os ouriços do mar, ele tem um corpo arredondado e completo de espinhos.
Então, vejam, essa aqui é a característica principal dos ouriços do mar. São arredondados e possuem o seu corpo com várias projeções de espinhos, tá? Percebam que, diferente das estrelas do mar, os ouriços do mar não possuem braços, eles só são assim, tá? E eles também se locomovem aí com o auxílio dos espinhos, beleza? Então, esse é o grupo dos equinoides, tá? Agora, vamos para o grupo dos ofiuroides. Quem são esses grupos? Observando as imagens aqui, isso lembra muito o grupo dos asteroides que a gente viu anteriormente, que era o grupo das estrelas do mar. Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 braços. Então, como uma característica compartilhada, digamos assim, dos asteroides, os ofiuroides, eles também possuem 5 braços. Mas em comparação com os asteroides, percebam que os braços deles são bem distantes uns dos outros e bem finos. Então, os braços são separados do centro do corpo e são bem finos. Vou voltar aqui um pouquinho na imagem dos asteroides. Vejam que as estrelas do mar não possuem os braços tão finos assim como os ofiuroides. E um exemplo bastante típico desses animais são as serpentes do mar, né? Elas lembram cobras, lembram serpentes, mas elas são partes dos equinodermos, beleza? Agora vamos para o próximo grupo, que é o grupo dos holoturoides, tá? Quem são esses? São os pepinos do mar. Eles não têm braços, como as estrelas do mar e as serpentes do mar. Então, eles não possuem braços, mas o corpo deles é bem alongado, né? Lembrando o formato, então, de um pepino, certo? Então, os pepinos do mar, a gente já viu lá a curiosidade deles, que eles jogam os seus órgãos internos para fora, como forma de uma defesa, digamos assim. E eles são um dos típicos representantes dos equinodermos, certo? E agora vamos para o último grupo dos equinodermos, que é o grupo dos crinoides, que é composto pelos representantes lírios do mar. Os lírios do mar, não sei se vocês lembram, eu falei lá no começo, são os animais que não se movem dos equinodermos, eles permanecem fixos no substrato. Eles possuem inúmeros braços, ó, vários e vários braços, que são bem finos e numerosos, né? Diferente dos outros equinodermos, os crinoides, eles apresentam a boca voltada para cima. Então, a boca deles vai estar nessa região aqui, ó. Estão vendo? Nessa região aqui. Já o dos outros animais vai estar na parte de baixo do corpo, ó. Aqui, vai estar embaixo dessa serpente do mar, a boca, né? E da estrela também embaixo. Já nos lírios do mar, como a parte de baixo deles fica presa no substrato, a boca deles então fica voltada para cima, tá? Então, os lírios do mar são esses aqui. Lembram muito algas, né? Por exemplo, eles lembram muito algas, mas eles não são algas. Os lírios do mar são animais aí da classe dos equinodermos, tá? Gente, então a aula de hoje era sobre isso, sobre os equinodermos. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mandem mensagem, perguntem. Resolvam a atividade que eu vou mandar para vocês dos equinodermos. E era isso, pessoal. Muito obrigada e tchau, tchau.